E voltando aqui no assunto do casamento, do relacionamento, é a mesma coisa. O senhor pontuou a importância do fazer. Nós temos que, de fato, estar dispostos a fazer um agrado, fazer um elogio, enfim, cuidar da relação. Mas tudo isso só é válido quando há fidelidade. Ações, né? Exatamente, quando há cumplicidade. A gente, às vezes, até ensina as pessoas dizendo isso na igreja. Olha, se o marido dá presente, se o marido faz elogios, mas acaba sendo infiel, trai a esposa, com certeza, se a mulher se valoriza, ela não vai aceitar aquilo. De nada serve o que ela fez. Mas é óbvio também que se ele é fiel, se ele é um homem de Deus, se ele é comprometido com ela e ele faz algo, então aquilo vai agradá-la e o relacionamento entre eles vai ficando cada vez melhor, cada vez mais sólido. E um detalhe importante, pastor, é dar sem esperar receber. Uhum. Isso. Porque eu lembro de mim. Eu fazia muito e aí eu esperava que Deus fosse fazer para mim também. Então, um dos sinais... Você queria uma troca, isso, né? uma barganha. Pô, eu tô aqui fazendo. E tá, segunda-feira eu pedi um negócio, não aconteceu na minha vida. Quarta-feira, eu não senti nada de diferente. Mas eu tô aqui fazendo, eu preciso fazer, e Deus não vai fazer por mim? Então, isso também já é um sinal, né? Creio que você já deva ter passado por isso também lá. Ele comentou sobre barganha. Na minha adolescência, eu vendi meu cabelo, cortei Joãozinho, vendi meu cabelo lá na galeria do rock, fiz barbaridades, assim. Mas, assim, eu tinha uma convicção e eu sabia por que eu estava fazendo aquilo. Não era uma barganha. Só que depois de um tempo, eu comecei, não, se eu fizer tal coisa, Deus vai me dar tal coisa, porque eu sei que Deus vai fazer. Não porque eu tinha prazer de fazer. Não porque eu tinha prazer de ofertar, Você sabia fazer. Eu sabia fazer, mas já tinha perdido o sentido do porquê eu estava fazendo. Né? Aí, quando muda o sentido, ofertas que Deus não se agrada, né? Não se agrada. E depois dessa saída? Desse esfriamento todo? Depois de muita... eu perdi meu pai, né? Eu era muito apegada a meu pai. Então, eu tive me afetou emocionalmente de uma tal forma, assim, que é como se apertasse um morto, assim, sabe? A pessoa fica sem sentido, ela não vai gritar, não vai chorar, nem nada. Eu acho que eu me reprimi tanto naquela fase que eu fui guardando e foi meio que fragmentado o meu emocional durante anos. Eu fui carregando aquela angústia, aquela situação, né? Porque eu falava para as pessoas, não, Deus sabe todas as coisas, etc. Mas é como se eu tivesse ficado com uma mágoa de Deus. Por que Deus levou meu pai? Né? Porque foi de uma hora para outra. Uma cirurgia, ele não saiu do pós-operatório e foi. Né? Eu creio na salvação dele, mas era uma coisa que para mim foi inaceitável na época. Né? Junto com situações de vida sentimental, de frustrações. Né? Então, aquilo fui guardando dentro de mim. Sofri um abuso. Eu fui molestada na minha infância. Não conseguia comentar com a minha mãe. Eu vim comentar com a minha mãe 20 anos depois. Olha. 20 anos depois. Então, tinha muitos comportamentos que algumas pessoas não compreendiam, eu não conseguia falar. Sabe, quando a pessoa está conversando com você, chega aqui, o negócio não sai. Não conseguia, eu vim conseguir fazer isso depois de 20 anos. Sabe? Mas também, quando consegui, é como se tivesse tirado uma algema dos meus pulsos. Assim. Eu me lembro, num domingo de manhã, o pastor... Eu já tinha voltado nas primeiras semanas. E aí, o pastor... Era a Santa Ceia, e o pastor comentou alguma coisa sobre perdão. E aí, eu lembro que eu peguei a Santa Ceia, mas eu tinha maus olhos de um bispo da igreja. E aquilo eu trazia comigo há anos. Eu lembro que ali, eu fui lá no canto do altar e tive que falar. Não para o pastor, nem para o bispo nem sabe que eu existo. Mas para Deus. E aí, esse processo de você falar, você vomitar, já mostra uma diferença. Né? Eu tô querendo mudar. Já eu tô colocando para fora aquilo que eu estava anos. Reconheceu que estava te fazendo mal. E aí, aqui foi um dos detalhes. Depois eu vomitei muito mais coisa. Muito mais coisa. Porque aí Deus vai te mostrando, você errou nisso, foi isso aqui. Então, é muito forte esse processo, né? De ter coragem de falar. Já é o sinal de que a pessoa está no caminho certo.